Olá, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui você encontra conteúdos de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Eu sou o Marco, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. E hoje nós iremos falar de um tema bem importante, uma dúvida de muitas pessoas, né? Então a gente vai falar sobre constelação e espiritualidade, constelação familiar. É uma ciência, espiritualidade, tem a ver com a espiritualidade, né? Então, a gente vai discorrer sobre esse tema, tá? E tirar muitas dúvidas. Então, a gente vai falar alguns tópicos dentro desse tema, tá? Então, primeiro, o que são as constelações familiares e quais os benefícios, tá? Outra coisa, dúvida de muitas pessoas, a cada quanto tempo eu posso fazer uma constelação? Posso fazer seguida, uma atrás da outra, uma vez por mês, tá? Uma constelação só resolve todos os meus problemas? Tem pessoas que acham que a gente vem e constela uma vez só e resolve tudo, tá? Tem comprovação científica? A gente vai falar sobre isso, tá? Por que que as pessoas acham que as constelações familiares têm influência espiritual, né? Tem a ver com a espiritualidade, tá? E entendendo o medo, tá? Que as pessoas têm de buscar a constelação familiar, tá bom? Então a gente vai discorrer sobre esses temas, tá? Durante essa live de hoje. Então, olha só, primeira coisa, precisamos compreender, tá? Saber um pouco da história das constelações familiares, tá? E talvez, da onde vem esse nome, né? Então, todo mundo sabe que as constelações familiares é uma técnica terapêutica, tá? Criado por Bert Hellinger, um alemão, que dedicou a sua vida inteira, tá? Ele faleceu com 93 anos e a sua vida dedicada a ajudar as pessoas, tá? A desenvolver. E aí ele buscou, né, psicanálise, análise transgeracional, buscou diversas ciências até chegar na constelação familiar. E o nome, né, é bem interessante, constelação. Quando a gente fala em constelação, a gente lembra, né, dentro do nosso dicionário, tem lá, né, o grupo de estrelas que estão próximas umas das outras, tá? Tais como são vistas pela Terra. Então, quando a gente está aqui, né, e a gente olha para o céu, e aí a gente teve uma experiência um tempo atrás, né? Talvez hoje a gente não consiga isso, porque, né, a gente tem, né, a questão né, da poluição, né? Então a gente não consegue ver as estrelas, tá? Mas às vezes você vai para algum lugar mais tranquilo, menos poluição, sai da grande metrópole aqui, você começa a olhar para o céu, né, e aquele dia, aquela noite estrelada, você começa a enxergar, né, todas as estrelas. Então, o que acontece? Cada uma delas tem um lugar específico, tá, dentro, né, do nosso planeta Terra. Cada uma das estrelas tem o seu nome, tem a sua função, tá? E todas elas são ligadas por uma linha imaginária que nós não vemos, mas que nós sabemos que elas são ligadas por isso, tá? Então, da mesma forma, quando a gente traz isso para dentro do nosso sistema familiar, para a nossa vida, tá? A gente vê que todos nós estamos conectados, tá, de uma linha invisível e que nos conecta através, né, de sentimentos, de percepções. Então, todos nós sentimos a mesma coisa, tá? Temos a nossa individualidade, temos a nossa particularidade, tá? Tanto é que cada um de nós, então hoje, né, somos aí em torno de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e cada um tem a sua individualidade, pensa de forma diferente, age de forma diferente. Nós temos características físicas diferentes, tá? E olha só, como é interessante, cada um de nós temos a nossa digital, tá? Isso aqui é muito importante. Então, todos nós estamos conectados de alguma forma, porém, cada um tem a sua função. Então, eu vou entender que dentro do meu sistema familiar, então eu sou filho caçula, eu tenho uma irmã mais velha, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho os meus avós, meus bisavós, tataravós, tá? E aí vai indo até a origem. Então, eu tenho a minha função dentro do sistema familiar. Eu tenho o meu lugar, eu estou ligado a todos eles de uma forma invisível, tá? E eu preciso entender que a vida é um fluxo natural, tá? A vida, ela sempre expande, tá? Ela sempre para fora. E eu estou ligado de uma forma invisível a todos os meus sistemas familiares.
Então, da mesma forma que a gente olha lá, as estrelas estão lá, né, no céu, cada um tem sua função, nós também, dentro do nosso sistema familiar, tá? Então, daí que vem a questão do emaranhamento, tá? Quando a gente começa a se identificar com questões que não são nossas, a gente acaba ficando emaranhado com pessoas do nosso sistema familiar, tá? Então, isso é muito importante a gente começar a entender. Aí, o próximo tópico. Marco, a cada quanto tempo posso fazer uma constelação? Isso vai depender, gente, tá? De cada sistema, tá? Não tem um tempo específico. Vai depender do terapeuta e da pessoa que vem constelar. Porque, olha só, a constelação familiar, ela tem um fenômeno, né? A gente fala que é uma ciência e que ela é fenomenológica, tá? Vou repetir, fenomenológica, tá? É o que acontece no momento que nós estamos ligados. Então, tem pessoas que vêm buscar a constelação familiar e a pessoa não está pronta ainda, tá? Então, por exemplo, a pessoa está muito ligada, ela está muito condicionada a tudo que ela viveu na infância. Então, tem pessoas que dizem, Marco, eu quero constelar a minha relação com meu pai, porque meu pai é difícil, é complicado, meu pai não gosta de mim, meu pai sempre me maltrata, a minha vida inteira, meu pai sempre gostou mais dos meus irmãos do que de mim. Então, isso é um condicionamento, isso é uma forma que nós enxergamos. Quando a gente vai para a constelação familiar, a gente sai de toda essa mimiseira mental, de todos esses nossos condicionamentos, né? Então, a gente vai por uma experiência. Por isso que, às vezes, gente, é um pouco difícil explicar sobre a constelação familiar, porque é muito mais sensorial, tá? Então, a gente enxerga muita coisa, a gente sente no nosso corpo muitas coisas, do que explicar, tá? Então, eu posso aqui tentar, de todas as formas, explicar, mas nada será como se você tiver um dia a oportunidade de participar de um workshop de constelação familiar, tá? Então, a gente faz de duas formas, hoje a gente faz com bonecos, e quando nós fazíamos, né, presencialmente, como que funciona, né? Então, as pessoas estão ali e elas acabam, né, numa mesma intenção. Então, a gente faz um trabalho de meditação, para quê? Para a gente acalmar os nossos pensamentos, senão as pessoas entram ali dentro do campo e a gente começa a querer entender o que está acontecendo, como é que funciona, por que, que a pessoa está assim, por que a pessoa está assado. São todos condicionamentos, tá? Então, o que, que a gente faz? Primeiro, a pessoa que vem fazer uma constelação precisa estar numa postura. Qual a postura? Uma postura no presente, no aqui e agora, esperando algo, tá? Nessa expectativa de que algo vai acontecer. E o que, que vai acontecer? Quando a gente abre o campo, a gente vai falar do campo daqui a pouco, emerge, tá? O fenômeno acontece de uma dinâmica, tá? Dentro das leis sistêmicas que a gente sabe quais são, né? Então, o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Então, dentro dessas dinâmicas. Então, a cada quanto tempo eu posso constelar? Depende, tá? De cada pessoa. A forma que eu trabalho, eu não faço constelação uma atrás da outra, e eu também não constelo todas as pessoas, tá, gente? Então, como é que eu trabalho? Antes de abrir o campo, da gente fazer esse trabalho, que é um trabalho muito profundo, o que eu faço? Eu faço uma entrevista inicial para a pessoa. Para quê? Para entender o que a pessoa está buscando na constelação familiar. Tem pessoas que vêm na constelação familiar para fazer o quê? Para buscar culpados. Então, eu tive algum problema na minha infância, eu quero culpar meu pai, a minha mãe, os meus avós. Tá? Essa não é uma postura correta quando a gente vai buscar o trabalho das constelações familiares. Então, eu trago a pessoa, eu faço uma entrevista inicial com essa pessoa, tá? Para entender qual a necessidade dela, como é que eu posso ajudá-la. Teve muitos casos de que, primeiro, a gente começou a fazer um trabalho terapêutico, entender as constelações familiares, até a pessoa poder chegar na posição correta para que a gente pudesse abrir o campo e aí aparecer uma dinâmica. Outra cuidado que eu tenho com os meus clientes. Eu sempre, depois de uma constelação, aparece uma dinâmica, tá? Então a pessoa precisa estar nessa postura, a pessoa precisa estar preparada para enxergar, porque muitas vezes a dinâmica que vem são dinâmicas, são segredos familiares que a gente não se dava conta. Tá? Como, por exemplo, que é muito comum, aparecer abortos, pessoas que foram excluídas do sistema familiar. E as pessoas falam, poxa, mas eu não sabia, poxa, mas como é que isso aconteceu? Foi como foi. Essa é uma palavra que nós usamos muito na constelação familiar, foi como foi.
Então, eu preciso estar nessa postura responsável para que eu possa olhar para o meu sistema familiar com muito amor, com muita gratidão, tá? E aí a gente tem todo um trabalho, a gente tem todo um cuidado, tá? Para que a gente possa, através das leis sistêmicas, através de frases sistêmicas, a gente reconfigurar aquele sistema que estava emaranhado, que estava ali, né, embaraçado. Então, a pessoa tem um trabalho antes, tá? A gente começa a falar sobre isso. No dia da constelação, a pessoa tem um tema. Então, um exemplo. Marco, eu quero trabalhar, sei lá, minha dificuldade no trabalho. Então, a gente vai, esse é o tema, tá? Então, em algum momento, vai aparecer alguma dinâmica que vai ser revelada ao fenômeno que acontecer de novo. Fenomenológico, que a pessoa vai conseguir enxergar aonde que ela estava presa, qual que era o ponto cego que ela não conseguia enxergar. Depois que é feita a constelação, gente, tá? Depois de uns 15 dias, a gente tem uma outra sessão, tá? Para quê? Para que a gente converse sobre a constelação familiar. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas iam no workshop, faziam uma constelação, só que a dinâmica era muito profunda, a pessoa saía muito mais confusa do que com aquela imagem de solução, né, com aquele conforto, com aquela paz que a pessoa veio buscar dentro da constelação familiar. Então, eu faço isso depois de 15 dias e eu fico acompanhando essa pessoa por 30 a 60 dias, tá? Fico à disposição. A pessoa manda mensagem para mim, né? Eu sempre estou ali conversando com a pessoa. Para quê, gente? Para que a pessoa possa ter resultado, tá? Então, a minha forma de trabalhar é uma forma que ela precisa ter resultado. Então, no final da constelação familiar, é muito comum as pessoas saírem com sensações diferentes, tá? Então, relato de muitos clientes. Marco, parece que foi uma constelação na minha alma. Parece que foi tocado alguma coisa lá no profundo, lá dentro da minha alma. Por isso que essa postura, tá, gente? Que a gente precisa trabalhar tudo isso para que a gente possa chegar nesse lugar. Bert Helling diz que esse lugar é o centro vazio. E contrapartida, o terapeuta também, tá? No caso eu, preciso também trabalhar as minhas questões. Primeiro, pode acontecer de aparecer alguma dinâmica ali parecida com as minhas questões. Então eu vou olhar de uma forma diferente. Segundo, o constelador ele precisa estar numa postura de muito respeito. Ah, gente, isso aqui é muito importante, muito respeito. Porque um sistema é algo que envolve muitas pessoas, é algo muito sagrado. Eu preciso ter todo o cuidado para que eu possa, né, devagarzinho, tá, com muito amor, muita paciência, tá, trabalhando todas essas questões. Porque às vezes tem pessoas que entram no campo de outra pessoa e fica complicado, e aí, tá, enfim. Então, isso é muito importante, tá? Então eu preciso estar nessa postura. Outra coisa, eu não posso ter uma intenção, dizer assim, poxa, a pessoa vai vir aqui, vai constelar e vai sair daqui todos os problemas resolvidos, tá? E aqui a gente entra no outro tema. Uma constelação só resolve? Não, geralmente não. Então, no trabalho que eu tenho acompanhado as pessoas, então demora cerca de, sei lá, 1 ano mais ou menos para que a gente possa trabalhar as questões. Isso vai depender, claro, de cada um, da postura. Tem pessoas que já têm o trabalho, né, interno, já tem uma postura, então fica mais fácil de trabalhar com essas pessoas, tá? Então aí, gente, para que a gente possa trabalhar as questões, a gente precisa mais ou menos umas 6 ou 7 constelações. Então eu vou trabalhar minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe, tá? A gente fala sobre o nascimento, que é uma fase muito importante, a fase da infância, que geralmente os traumas, os acontecimentos foram lá na nossa infância, né? Então, a gente vai trabalhar vários temas. A puberdade, que é um outro momento difícil da nossa vida, que a gente começa a enxergar a vida. Geralmente a gente tem muitos problemas na nossa puberdade, na nossa adolescência. Por que isso? Porque a gente transita, né? A gente sai daquele lugar de criança, só que nós não somos também adultos, tá? Então, é uma fase bem complicada. Então, o tratamento profundo, completo, de bastante mudanças na nossa vida, na nossa postura, no nosso mundo interno, ele vai demorar mais ou menos 1 ano. Que é o que as pessoas não querem. Tem pessoas que acham que é fast food. Você vai lá, constela uma vez e pronto, está tudo resolvido e eu não preciso mais fazer nenhum trabalho, tá? Eu não trabalho dessa forma, tá, gente? O meu trabalho, como ele está voltado ao resultado, a gente precisa fazer com calma, com paciência, tá? Por quê?
porque eu preciso que as pessoas tenham resultado, tá? Não é que eu preciso, isso faz parte do meu trabalho, da minha postura. Se eu estudo tanto essa ciência, se eu acredito tanto nessa ciência, e por que você acredita tanto? Porque a minha vida foi transformada através das constelações familiares. As minhas relações com meu pai, com a minha mãe, relacionamento conjugal, com os meus filhos, com a minha profissão, é totalmente diferente de alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar a constelação familiar. Por isso que eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta paixão por essa ciência, eu quero, né, levar para vocês, para o máximo de pessoas que eu puder levar essa ciência, por quê? Porque ela é transformadora, tá? Não é um jargão, eu passei por isso. Muitas vezes eu atendo as clientes e as pessoas estão com dificuldades e falam, poxa, tá difícil, tá doendo, e eu falo para as pessoas, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Tá? Então, eu provei disso. Eu consegui transitar por isso e eu sei o caminho. Então, fiquei apaixonado por tudo isso. Então, por isso que eu tenho, a cada dia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo resultado na vida dos meus clientes, mais eu fico apaixonado por essa ciência, tá? Porque ela é realmente transformadora. Mas tem um processo, tem um método para isso. Não é de uma hora para outra. Tá? Então as pessoas querem buscar isso, tá? De uma forma para outra, de uma forma muito rápida. Então, não tem como, tá, gente? Infelizmente, é um processo. Claro, também eu preciso olhar com muito amor para cada pessoa. Cada pessoa, como eu falei no começo, tem uma forma diferente de lidar, de uma forma diferente de reagir às questões da vida, principalmente essas questões mais importantes e mais profundas, tá? Marco, constelação familiar tem comprovação científica? Tem, gente, tá? Então, como eu falei para vocês, tem o estudo da psicanálise, análise transgeracional, psicodrama, e a evidência mais forte, que nós estudamos elas até hoje, né? Então, é lá os campos mórficos, tá? O campo morfogenético. A gente fala muito sobre isso. O que é isso? É o campo presente em cada sistema familiar. Seu sistema, o meu sistema, cada um de nós temos um sistema. Então, cada sistema existe uma nuvem de informações, tá? Então, é esse campo que se forma, campo morfogenético, que eu já dei alguns exemplos, tá? E eu posso citar novamente, presentes em todos os sistemas. O que é o sistema, Marco? É um conjunto de elementos, pessoas que interagem entre si com objetivos em comum. Então, estão presentes em todos as pessoas, os indivíduos e os elementos. Tá? Então, isso é bem importante. Então, eu quero dar um exemplo para vocês aqui, uma comprovação científica. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que chama a teoria do centésimo macaco. Olha só como existe uma inteligência, tá, presente em todos os sistemas. Então, a teoria do centésimo macaco é um estudo que foi feito. Tá? Então, os cientistas começaram a estudar um grupo determinado de macacos. Tá? Então, uma ilha do Pacífico, existiam macacos de uma determinada espécie. E eles tinham a rotina deles, né, a forma deles conviverem entre eles. E aí eles se alimentavam de batatas, tá? Batata. Então eles procuravam, passavam um dia, pegavam as batatas e tal, se alimentavam daquilo. Claro, tinha outras bases alimentares que eles tinham lá. E o dia, desses macacos achou uma batata próximo de uma queda d'água. Tá? E aí, por intuição, o que ele fez? Ele pegou essa batata e colocou debaixo da queda d'água, lavou essa batata e comeu. Os outros macacos tiveram o mesmo comportamento. Né? O efeito manada que a gente fala, que isso está presente em todos os sistemas. Então, o que ele fez? Bom, o que ele fez, eu vou fazer também. O próximo macaco fez o quê? Pegou a batata, foi até a queda d'água, lavou a batata, comeu. Então, todos os macacos foram fazendo da mesma forma. Tá? E olha só, depois de um tempo, eles conseguiram ter evidências de que a mesma espécie de macaco em outra ilha, sem conhecimento, sem informação, tá? Os macacos lá não tinham WhatsApp para mandar e dizer, ó, pega a batata, lava a batata que fica mais gostoso de comer, tá? Não tinha nenhuma dessas informações. A única questão que tinha era a informação do campo. Todos eles estavam presentes dentro do mesmo campo. O que aconteceu? Eles tiveram o mesmo comportamento.
Começaram a pegar as batatas, lavar as batatas e comer, tá? Até chegar no 100º macaco. Depois do 100º macaco, isso virou um comportamento, tá, gente? Então, virou algo coletivo. Isso acontece na nossa vida? Com certeza. Então, nós temos 3 níveis de consciência, tá? A nossa consciência, consciência individual, a consciência familiar, que é desse campo, desse sistema, e a consciência coletiva. Então, tem pessoas que se conectam, por exemplo, ao coletivo. Então, a pessoa, ela vai brigar, vai falar sobre política, tá? Nada contra isso. Eu só estou dando exemplo para vocês. Então, todo sistema tem esse campo de informação presente, tá? Então, isso é muito importante. E daqui, gente, que começa a vir, tá? Não são confusões, tá, gente? As interpretações das pessoas. E por ignorância. E quando eu falo ignorância é a falta do conhecimento, a falta de se aprofundar. Eu sou ignorante de muitas coisas. Tem coisas que eu não tenho conhecimento. Por exemplo, informática. Eu não sou um cara muito bom. O negócio começa a complicar, eu sou ignorante. Eu não sei, não tenho informação sobre isso. Tá? Então, as pessoas tiram pensamentos, evidências, sem realmente conhecer. E por quê? Porque quando se forma esse campo invisível de pessoas, quando as pessoas entram nesse campo, tá? Que é um exemplo de quando você está fazendo uma constelação em grupo, o que vai acontecer? O representante, ele vai se colocar à disposição, e aqui, ó, nós temos alguns, tá? Parênteses. Primeiro, essa pessoa precisa estar conectada com ela mesma, com as emoções. Segundo, a pessoa precisa estar um pouco treinada. Por quê? Quando eu entro no campo, eu estou à disposição a essa força, a esse campo, né, que pode acontecer muitas coisas. Então, eu vou ter sensações, sentimentos que não são meus. São de quem? Do sistema familiar. Então, as pessoas que não estão treinadas com isso, às vezes entram e ficam um pouco confusas. Poxa, mas será que eu estou sentindo é meu ou é, né, do representante que eu estou tendo? Então, nesse momento, gente, que começa, tá, as pessoas a associarem. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa constelação e a gente tem algumas formas de fazer a constelação. E essa constelação era de uma senhora, né? A mãe veio junto, essa senhora e a mãe, tá? As duas estavam ali, uma dinâmica, ela estava sofrendo uma depressão, sabe, um processo bem difícil, bem complicado. Já tinha buscado ajuda e não tinha conseguido. Então ela veio até as constelações familiares para tentar ver se ela conseguia resolver as questões, né, íntimas dela. E aí, esse dia em específico, eu não coloquei as pessoas e não nomeei. Olha, isso aqui, porque geralmente a gente faz o quê, né? Depois da entrevista, lembra que a gente falou? Faz a entrevista, e aí eu vou dizer, ó, né, a gente vai colocar no campo, no seu campo de informações, um representante para você, para o seu pai, tá? Por exemplo, a depressão. Então, quando a gente escolhe as pessoas, então a gente fala, olha, esse aqui vai ser seu pai, esse aqui vai ser sua mãe, esse aqui vai ser depressão. E nesse dia, eu coloquei, né, o representante, tá, dessa senhora que estava sofrendo há muito tempo. A mãe estava sentada assistindo. Quando essa, até uma mocinha, né, entrou no campo, a mãe começou a chorar. Chorar. E aí eu parei e falei, tá tudo bem com a senhora? Ela falou, tá. Eu falei, por que você está chorando? Você está emocionada? O que aconteceu? Aí ela virou para a representante da filha, tá, que estava no campo, tá, então a filha estava sentada e tinha uma pessoa, né, que estava nos ajudando ali, que estava sendo representante da filha. Ela disse assim, sem saber quem era, ela disse assim, eu estou chorando porque aquela moça ali está fazendo um comportamento igualzinho à minha filha, quando a minha filha era pequena. Eu olhei para ela e estou vendo a minha filha. Então, nesse momento, gente, as pessoas confundem. As pessoas acham, é o espírito da pessoa que está ali. Não. Ah, mas de onde que veio isso? De onde que veio essas sensações? Desse campo de informações. E esse campo, gente, ele é muito importante, tá? Ele é muito profundo. E as evidências, as pessoas têm sensações muito fidedignas. E qual que é o intuito desse campo? Qual que é o intuito dessa revelação dessas informações? Trazer paz para esse sistema, trazer a reconfiguração, tá? Trazer essa harmonia para dentro do sistema familiar. Então,
toda essa técnica que a gente usa, quando a gente coloca os representantes, as pessoas começam a ter sensações, percepções, e aí tem toda uma fase que a gente vai fazer, a primeira fase é diagnóstica, a segunda a gente levanta possibilidades do que aconteceu, para depois a gente entrar na questão, né, das frases sistêmicas, para que a gente possa reconfigurar tudo isso. Então, é baseado no campo morfogenético e na física quântica. Por isso que a gente consegue levar esse trabalho, as constelações familiares, para a internet, para o online. Outro exemplo bem importante. Uma vez na constelação, uma mãe trabalhou uma relação com o filho. Então, o filho se desentendeu, ele morava nos Estados Unidos, e essa mãe é muito angustiada, porque fazia alguns anos que ela não tinha contato com o filho, não tinha notícia do filho, o que tinha acontecido. E aí foi feito um trabalho de constelação, né? Houve um movimento de amor interrompido, isso aqui é uma dinâmica que acontece muito na constelação familiar, foi feito todo um trabalho. Eu lembro que esse dia foi muito emocionante, que essa mãe estava numa angústia muito grande, né? Foi um trabalho muito profundo. As pessoas que estavam ali também se sensibilizaram. Por que quem nunca teve problema com o filho? Quem nunca teve problema com a mãe? Todos nós temos. E aí, houve esse trabalho, essa reconfiguração, né? Um trabalho muito lindo, de muito amor, tá? Então, eu falo isso, eu fico emocionado, né, com a progressão das pessoas. E aí o que aconteceu? Houve a reconfiguração, e aí como é uma coisa quântica, não tem espaço, não tem limite. A constelação não tem essa de passado, presente. Esse campo quântico, gente, tá? Talvez é meio complexo de entender mesmo. Ele acontece no aqui e agora, no fenômeno, entende? No fenomenológico, no aqui e agora. Não tem a questão de passado, presente e futuro. Tudo acontece agora. Tá? Talvez seja um pouco complexo para a gente entender isso. Então, olha só. O que aconteceu? No outro dia, era o final de semana, né? Então a gente fazia a constelação no sábado e no domingo. Ela constelou no sábado. Quando foi no domingo, a primeira coisa, ela chegou, né? Ela falou, talvez não sei se eu vou ir amanhã e tal. E aí, quando ela chegou, ela veio toda emocionada, o corpo marejando, ela falou assim, aconteceu algo incrível. Aí eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou, cheguei em casa, o telefone tocou, quem que era? O filho, gente, tá? Então, foi algo quântico, entende isso? É muito profundo. E ela estava emocionada que o filho simplesmente teve uma vontade de pegar o telefone e ligar para a mãe para saber como que a mãe estava. Foi feito um trabalho. Então, isso aqui também é importante. Quando eu trabalho as minhas questões, todo o meu sistema familiar é beneficiado de alguma forma. Às vezes são coisas sutis, tá, gente? Esse foi um caso específico por causa do sistema. Mas, às vezes, são coisas pequenas, é um comportamento, né? Não tem mais aquela briga. É muito comum as pessoas falarem, poxa, eu tinha aquela inquietude dentro do coração, eu tinha aquela dificuldade de olhar para minha mãe e me relacionar, aquilo se acabou. Isso é efeito de constelação, tá? Então, por que as pessoas, né, têm medo de buscar as constelações? Por conta disso. Às vezes, tá? É um medo de enxergar aquilo que a gente não sabe, o inesperado. Tá? Então, isso eu preciso ter esse cuidado. Então, eu, na minha prática, no meu desenvolvimento, eu fui criando esse método de se preocupar com as pessoas e de acompanhar as pessoas para quê? Para que as pessoas possam se beneficiar, estar nesse momento do aqui e agora, tá? E ter, né, resultados expressivos na vida. E aí, quanto tempo demora? Não sei. Pode ser instantâneo, como foi dessa senhora com relação com o filho, pode demorar alguns dias. O que eu sei, o que a gente pode comprovar é que no momento que a pessoa sai dali, ela já sai com uma imagem diferente. Ela já sai com o sistema reconfigurado. Tá? Por isso que eu tenho que tomar cuidado. É um trabalho muito profundo. O trabalho terapêutico já é um trabalho profundo. Então a gente começa a ter evidências disso, né? Então como é que eu tenho evidências se eu estou no meu trabalho terapêutico, a coisa está funcionando? Através de retorno. Eu vou tendo resultados, eu vou tendo retorno na minha vida. Outra coisa, né? Quem já fez algum trabalho aqui sabe. Às vezes a gente demora um tempo para que a gente possa ter um vínculo, né? Essa confiança com o terapeuta. E às vezes não rola, às vezes tem alguma coisa, a forma de falar, ou o próprio, né, sistema não permite que isso aconteça. Isso pode acontecer, principalmente nas constelações familiares, tá, gente? Então, não é uma crítica, tá? É uma coisa que eu tenho visto.
Como a constelação familiar aqueceu muito, esses resultados foram muito expressivos, e isso cresceu muito, tá? E quando a coisa cresce muito rápido, às vezes cresce de forma desordenada. Então, quando a gente vai buscar um profissional, eu preciso conhecer a história. Então, olha só, eu falo para vocês com propriedade porque eu passei por isso. Então, a minha primeira formação de constelação familiares, quase 5 anos atrás, eu demorei 18 meses para passar pela primeira formação. E meu professor era um professor rígido, tá? Então, ele cobrava. Então, eu mergulhei dentro, de cabeça nisso. Passei por momentos difíceis? Passei. Em algum momento eu quis desistir? Várias vezes. Porque eu também tinha medo. Quando eu comecei a enxergar a amplitude de tudo aquilo, falei, nossa, mas e aí? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Passei por momentos de angústia, passei por momentos de depressão. Quando eu comecei a descobrir muita coisa do sistema familiar, quando as fichas começaram a cair, eu também, se eu não tivesse um profissional, né, como o meu professor, para me orientar, para me guiar, eu não tinha conseguido. Ou duas coisas, ou eu tinha saído, ou eu tinha, né, rompido com a realidade. Então, isso é importante, tá, gente? O trabalho de constelação familiar é um trabalho muito sério, muito aprofundado. Então, às vezes eu vejo na internet mesmo curso de um final de semana de constelação familiar. E aí, gente, tá? Não é uma crítica, é um posicionamento de uma pessoa que tem uma certa experiência. Eu posso dizer isso para vocês, não tem como. Você precisa de um tempo, você precisa se aprofundar nas suas próprias questões. Como eu falei para vocês, por quê? Quando eu abro o campo ali, é um fenômeno que acontece. Se eu não tiver com as minhas questões resolvidas, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ficar emaranhado ali com a questão do meu cliente e não vou conseguir resolver. Por isso que a gente faz um trabalho constante. Tem pessoas que dizem para mim, Marcos, você estuda constelação? Eu estudo, quase todos os dias. Eu leio livro, uma frase, eu me trabalho, tá? As minhas questões. Então, tenho feito prática de meditação, é uma forma de olhar para dentro de mim. Porque o que a gente precisa entender, gente, é que tudo está dentro de nós, tudo está no nosso coração, tudo está na nossa alma. A nossa alma é muito sábia. Então, às vezes a gente fica buscando fora, sabe, soluções mirabolantes de uma hora para outra. A gente fica buscando, sabe, de um lado para o outro. Eu começo a fazer alguma coisa, daqui a pouco eu paro, faço outra, daqui a pouco eu paro, faço outra, nada contra. Mas, se a gente for para o nosso mundo interno, para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa sabedoria interna que todos nós temos, a gente tem muitas respostas, entende? A resposta emerge, está tudo aqui dentro da gente. Então, talvez, os momentos que a gente passa, todo o condicionamento, né, todas as nossas dificuldades, tudo que a gente passa nessa vida, nesse mundo externo, nos tira, nos distancia de quem nós realmente somos. E aí eu vou buscar. E aí eu paro de olhar para fora e olho para dentro de mim. Mas eu preciso ter coragem. Tá? Por quê? Porque segundo, né, Carl Jung, ele diz, Jung foi um grande propulsor, né? Foi um dos grandes pilares da psicologia. Ele diz o seguinte, que todos nós temos luz e sombra dentro de nós. A gente quer olhar para dentro da gente e ver só luz, mas eu tenho sombra, né? Um yin e yang, tá? Tem um lado meu positivo e negativo. Então, tenha coragem de olhar para dentro de você. Olhe para os seus sentimentos. Olhe para dentro do seu coração, tá? Olhe para dentro dos seus relacionamentos, para dentro da sua família. Lá, talvez coisas pequenas você consegue mudar a sua vida, mudar a sua forma de chegar. E aí tem outro ensinamento que diz que quando eu mudo, tudo muda. Por quê? Porque a minha forma de olhar para as pessoas muda. A minha forma de relacionar com as pessoas muda. E aí, parece mágica, tá? Então, olhe com amor para o seu sistema familiar. Olhe com amor para o seu pai, para a sua mãe. Marco, você não sabe quem é meu pai e minha mãe. Ok, eu não sei quem eles são. Mas o que eu posso te dizer, o que eu sei com certeza absoluta, é que eles te deram a vida. Se você está aqui hoje, se você está me ouvindo, é graças a ele. Então, volte para eles. Entende? Se você não conseguir sozinho, estamos aqui. Tá? Todo esse conhecimento, aplica na sua vida. Tenho certeza que você vai conseguir mudar, tá? Pequenos passos, devagarzinho você vai conseguir mudar as coisas. Ok, gente? Então, a minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo.